presença encantadora do Brasil para nesse programa. Exatamente. Aqui está ela. Você estava fazendo isso. Você estava fazendo uma manifestação ontem. Sim, nós fazemos. Você estava fazendo uma manifestação. Tá ligado. Oxana. Isso é a Oxana. Ela participou aqui. Você é ucraniana? Sim, eu sou. Você nasceu? Sim, sou ucraniana. Sim, sou ucraniana. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todo mundo. Muito obrigada. Bem-vindo. E sim, nós ontem fizemos uma manifestação a apoio da Ucrânia e também para chamar a desculpa, esqueci agora a palavra em português, estou um pouquinho nervosa. A embaixada? Não, para chamar a atenção da classe política brasileira para apoiarem a Ucrânia, porque, como todo mundo sabe, a guerra não acabou e a Ucrânia está precisando de ajuda. Infelizmente, o Brasil está se aliando muito à Rússia, né? E tá deixando isso claro. Como ontem aconteceu no G7, que o líder brasileiro não quis falar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele se recusou. Ele nem chegou a olhar. No olhar do presidente, ele ficou lá e depois ele falou que não foi convidado, se nunca foi chamado. atrasou, né? Sim, se atrasou. Ele deu um migué. Deu um migué. Isso repercutiu muito. Como é que fala dar um migué em ucraniano? Dar um migué. Eu não sei exatamente o que significa dar um migué. Dá um migué. Malandragem. Então... desculpa. Deixa eu só... Eu gostaria de passar aqui, se vocês me permitirem, o Instagram da Oxana. Tá aí, ó. O Instagram é muito difícil. É difícil, é muita coisa. É muito difícil. Eu sei, mas é difícil. É muita Parece uma senha de Wi-Fi. A gente fez tudo no colégio estadual. 30 telas. Você não consegue falar três aquela consoantes. senha de Wi-Fi que você não... É melhor printar a tela. É uma senha de Wi-Fi que ninguém pega. Mas eu sigo, porque eu sigo ela aqui desde quando começou a guerra e ela publica muita coisa do que está acontecendo lá. E eu publico em ucraniano e em português. Isso. Porque também muitas pessoas que estão na Ucrânia, como eles não têm muito tempo para acompanhar as notícias, às vezes ficam nos lugares que não é muito boa a internet, então para eles é muito viável vir na página e ler rápido o resumido das notícias durante o dia, o que está acontecendo. Inclusive quando está sendo bombardeados alguns locais, onde que tem civis, porque a Rússia só bombardeia os locais onde tem civis. Isso acontece geralmente quando a Rússia não tem sucesso no fronte. Então ela começa a se vingar aos civis. E muita mídia aqui no Brasil fala que a Rússia só faz umas ataques cirúrgicos só nas bases militares ucranianas. É mentira. Eles estão bombardeando os locais onde tem civis, usam bombas de fósforo, que é horrível. É horrível. Bomba de fósforo não pode usar essa bomba. O que é essa bomba de fósforo aí? Essa é uma bomba de fósforo. Põe lá, ó, tem o... Não sei se vocês podem colocar uma imagem, porque ela é composta de fósforo que ele cai, ele queima. Ele é muito... quase sufocante. É isso aí, ó. A imagem, ela mostra. Então, ela queima tudo ao redor. Se cair em cima do ser humano, queimadura na hora. Você queima todo. Você... é uma morte... Desculpa a pergunta, mas se é essa frase... Mas a vida lá está seguindo, por exemplo, as pessoas têm que ficar escondidas desde o início, ou elas estão trabalhando, ou vão para a escola? Como que é um país que está em guerra, é o dia a dia? Está todo mundo nas trincheiras ou segue a vida? Não, tem uma parte da Ucrânia onde que está acontecendo diariamente as batalhas, tá? Que é a parte mais assim a gente pega Donbass, Mariupol, Crimeia, essa parte toda, né? Que a Rússia invadiu esse local e está tomando. Que é a parte oriental da... assim, perto mais da fronteira com a Rússia. A outra parte da Ucrânia, onde que não tem o fronte, as pessoas continuam trabalhando, as crianças estão estudando na escola, porque o povo ucraniano entende que a economia a gente não pode parar, a gente tem que continuar fazendo, por mais que está sendo difícil. Ninguém é seguro, todo mundo sabe que qualquer lugar, qualquer momento pode ser atacado, pode cair um míssil. Mas o povo continua trabalhando, estudando e fazendo o possível. Você acha que aqui não está tendo a cobertura que deveria ter essa guerra? Não está, né? Não, aqui não está. Na Europa está bem melhor. Isso que você estava comentando anteriormente, e eles sempre falam sobre isso. Tanto que eu queria falar anteriormente que ontem percutiu muito negativo na mídia
do Ocidente sobre esse encontro do Lula e Zelensky. E aqui a mídia falou que o Zelensky se recusou a falar, sendo que o presidente ucraniano já convidou várias vezes o Lula para... Mas assim, isso não é uma novidade, porque a gente sabe que o Lula desde sempre é aliado da Rússia. E eu acho que o Lula não é aliado de nada. O Lula é aliado dele com essa janja. A esquerda, ela é aliada, ele quer agora, ele bolou, ele quer ser um Mandelinha e tal. Chegou lá, passou esse papelão. Ó, o cara fez um papelão lá. Você vai me desculpar. Cumprimentando os Zelensky. Os canhoteiros que me desculpa, mas o cara fez um papelão, pô. Né? Pra quem era o cara? Não, vamos fazer um negócio. Porque os outros canhoteiros aqui, ninguém... O Obrador, o mexicano, não falou nada. O Fernando está quietinho. Tá todo mundo quieto. Deixa comigo que eu vou lá e resolvo. Então, ele falava sobre paz. Ele não falava que ele queria falar sobre a paz para acabar com a guerra. O Lula falava sobre isso. Então, como é que você quer acabar com paz, sendo que você só conversa com o agressor? Você convida o ministro das Relações Exteriores do país, que é agressor, e você não conversa com a vítima. Ele foi chamado, né? O Amorim que foi no lugar dele. Mas deixa eu te falar. Oksana, deixa eu falar um negócio pra você, mas eu acho que ali nenhum dos dois quer acabar com essa guerra. Nem o Zelensky, nem o Putin. Não, o presidente da Ucrânia está interessado sim. Está interessado. Por isso que eu falo que a mídia, ela não está fazendo a cobertura aqui no Brasil adequada e não passa as informações como deveria passar. Porque a maioria das fontes deles são a mídia russa. Porque aqui a Rússia ela tem grandes tentáculos. Ela tem TASS, RIA Novosti, Sputnik, tem Nova Rússia, né, que é a Nova Rússia, jornal. Então, sempre vão nas fontes russas. A ucranianas ninguém vê as fontes. E a Rússia, ela domina, ela é máquina muito grande de desinformação. Na Europa tem canais russos também. Aqui na América Latina estão já começando também fazendo isso, na Venezuela. Então, a base da informação é sempre a narrativa russa. Por isso que acontece isso. Essa desinformação toda. Mas o que seria feito para... O que o Zelensky ele propõe para terminar a guerra? Para a Rússia se retirar da Ucrânia. Sim, porque a Ucrânia ela foi reconhecida em 91, né, um país soberano independente. Então a Rússia tem que retirar-se dos territórios que ela ocupou, devolver a Crimeia e acaba o conflito. Não vai ceder nada, né? Eles não vão ceder nada. Lógico que não, pô. Não aceitando isso, sim. Mas é assim que acaba o conflito. Mas aí é uma derrota muito grande pro Putin, né? E você sabe que na Rússia... Vaidade, né? Perdeu a guerra. Sim. Acabou. Não vai nem pra casa. A Rússia perdeu a guerra... Sim, agora, uma coisa a gente tem que falar. Que povo valente, hein? E o cara é um monstro. Teus compatriotas lá, que povo. O Zelensky também é um Porque essa guerra, se você acompanhar o Instagram dela, essa é, acho que é a primeira guerra que as pessoas estão transmitindo. Digital. Né? E você vê senhores de 60, 70 anos ali no front, porra, na trincheira. Acabando com a casa. O povo ucraniano é muito unido. O cara não sai nem com mala para eles se ajudam. Eu tenho vários amigos que ficam na parte mais na Lviv, assim, em cidades mais grandes que não estão tendo ataques, e eles recebem os ucranianos que estão emigrando dos territórios que estão sendo ocupados ou que estão sendo bombardeados, e o povo ajuda um ao outro. Fazem também doação de dinheiro para ajuda, para forças da Ucrânia. Então, assim, sempre o povo unido sempre ajuda. O que a mídia não mostra também é que tem muito soldado russo também que está se entregando, que ele não quer continuar essa guerra também. Sim. Isso não chega, né? Vocês estão recolhendo muito soldado russo ali que está. Mas é porque o Putin não está nem Exatamente. aí. Ele deixa morrer. Ele não está deixando é só um número, né? Deixa morrer. É só um uniforme, né? Porque eles não conseguem eles não entrar. ligam para a vida humana, eles não ligam. E com certeza existem os russos que se entregam, mas a gente também não pode se enganar, porque houve um vídeo aqui que mostraram na mídia que um russo, não sei se vocês lembram, eu até inclusive passei para vocês, um rapaz de 20 e poucos anos estava sendo recebido pelos ucranianos, deram um cafezinho para ele, chorava, ligaram para os pais, aquele vídeo todo. Aí todo mundo ficou assim, nossa, poxa, que tadinho dele. Sendo que ele executou um senhor quando ele estava dentro de tanque. Ele atirou num senhor ucraniano, sendo que ele não apresentava nenhuma ameaça a esse senhor. Então a gente tem que saber também, porque eles cometem crimes, e crimes muito graves lá. Eles estrupam crianças, mulheres, eles matam, eles assaltam. Assim, eles fazem tanta crueldade que eu nunca vi tanta crueldade. Nem acho que os alemães eram tão cruéis na Segunda Guerra Mundial como os russos estão sendo. Que loucura. Cara. Outra coisa. Não, guerra, porra, guerra é pesada, hein? Isso é pesado. O pior lado do ser humano, né? Guerra. Muito legal, hein?
Muito legal você ter vindo. Ó, eu passo mais uma vez, deixa eu colocar aqui para você acompanhar, porque é muito legal a cobertura que você faz. Viu, Oksana? Muito obrigada. Olha lá, a Oksana Guimena. Gumena. Oksana Gumena. E por que você veio aqui pro Brasil? Diz que mulher, as ucranianas batem nos maridos, né? Não, você sabe disso. Depois da terceira vodka. A gente é brava, mas a gente não bate. Não, diz que bate. Não. Só põe pra fora. Só quem é frouxo, Emílio. Diz que é verdade. Chega na sapatada. A mulher mais brava do mundo é a ucraniana. E por que você veio pro Brasil? Antes de vir pro Brasil, eu morava em Portugal. E eu criei amizade com os brasileiros primeiros, porque, assim, lá quando eu estava no Brasil, lá não tinha, eu não sei como, desculpa, em Portugal, lá não tinha essa coisa acolhedora igual no Brasil. Lá meio que as pessoas foram divididas, sabe? Os brasileiros com brasileiros, leste europeu com leste europeu, o pessoal da África, assim, da Angola, Moçambique, é mais o bairro deles, então, assim, não se misturava muito. E eu lembro que quando eu cheguei na escola, eu conheci três brasileiras, que eram 3 irmãs. E eu comecei a me encantar do jeito que elas falavam, assim, bom dia, boa tarde, em vez de falar como em Portugal fala, assim. E eu falava assim, nossa, que língua linda. Aí eu comecei a assistir novelas brasileiras, escutando música popular brasileira, que ficou me encantando mais ainda. Aí eu comecei a acompanhar mais um pouquinho o Brasil e pronto, eu conheci meu marido lá e... Brasileiro? Sim, brasileiro, e vim pra cá. Aqui você tá quanto tempo aqui? Me formando em Relações Internacionais, estou mais de 8 anos já, me formei em Relações Internacionais aqui. É isso. Pô, obrigado. Legal, hein? Legal. Muito bem. Bela história. Então vou passar aí para você poder acompanhar de perto aí esse... Tomara que termine logo essa... Eu acho que vai longe essa guerra, hein? Vai 2 anos. Tá com um cara que vai... Falando que ia ser rápido, lembra? Vai longe. Agora o Zelensky recebeu lá os caça, tá mandando os caça. Sim, os Estados Unidos colocou muito dinheiro. Sim. Eles estão agora os mandando... Patriot. Sim, eles estão mandando agora defesa as aérea. soviéticas sul, mas já começaram o treinamento dos pilotos ucranianos no F-16. Que provavelmente vão entregar também em breve. Ruim isso aí, né? É ruim, com certeza mexe com a economia política do mundo inteiro, tudo interligado. Mas você sabe um negócio que é impressionante, porque, pô, vocês lembram o começo da guerra? Sim. Opa, há 1 ano e pouquinho atrás. Os russos foram com uniforme de desfile. Sim. Você sabia disso ou não? Sim. O russo falando, 2 dias a gente toma isso aí. O Zelensky pica. É nóis. Acharam que ia arregar. Eles levaram o uniforme de desfile para sair em Kiev lá para fazer É isso mesmo. Aí comemorar o negócio. Uma semana já era. Aí eu tava assistindo, acho que era, eu não sei se era CNN, não sei o quê, tava o ministro, não, era um diplomata do Equador ucraniano. Ele falou, não, você não sabe o que é o nosso exército. Nós vamos segurar. Nós vamos segurar. Vocês não têm ideia do que é o povo ucraniano. Aí eu falei, esse cara tá falando aí. Só pra porque a guerra ela não começou agora, ela começou desde 2014, né? Quando a Rússia invadiu a Crimeia. Então, a Ucrânia, ela estava na guerra, então se o exército fortaleceu, eles mudaram bastante coisa no exército. E o exército russo, ele permanece aquela coisa soviética. Sim. Ele tá decadente. Uns tanques dos anos 60 lá. Não, eles têm alguns tanques ainda assim, antigos, que eles fazem cada invenção que eu olho e falo assim, gente, isso daí é peça de museu. Isso... e eles querem ganhar com isso. Com motor de liquidificação. E você quer que o Brasil olhe mais para a Ucrânia, né? A manifestação que você fez foi exatamente isso, para ter um apoio à Ucrânia. Sim, porque todos os países democráticos estão do lado da Ucrânia, apoiando. Porque o que a Rússia está fazendo é uma agressão e não tem nenhuma desculpa para isso. Como se invade um país soberano e independente e faz o genocídio do povo ucraniano. O povo ucraniano está lutando pela liberdade e existência. É isso aí. Não tem desculpa. É isso não aí. tem quebrar a narrativa, o teu trabalho. Muito legal. Sim. Muito bem, obrigado. Então, as informações aí para você na programação da Jovem Pan.